Bom dia, meu nome é Matheus. Bom dia, meu nome é Diogo. Nós somos alunos do Colégio João 23. Bom, nós vamos fazer uma breve explicação, uma breve comparação sobre a diferença, a evolução dos carros antigos para os carros mais novos. Então eu espero que vocês entendam o vídeo aí, porque nós somos meio biruta aí, porque nós é de Niterói e tal, tá ligado? Bom, então é isso aí. E o que tu ia falar mesmo? Puxa, vinheta. Cara, eu tava pensando assim, velho. Tu percebeu como os carros de hoje são basicamente sensíveis? Tipo, mano, eles parecem basicamente uma lata de refri, velho. Tu dá um encostãozinho nele ali, tu pisa no capô do carro, vai lá e pá, afunda. Tu dá um encostãozinho, tu vai estacionar o teu carrinho ali, vai ali, tá indo ali, bah, chega a encostar o para-choque no Fusca ali, pá, quebrou o para-choque. Mano, tipo, eu pensei, velho, será que hoje em dia seria seguro tu comprar um carro atual, velho? Tipo, com a lataria de hoje, com esse aspecto de insegurança pro próprio motorista, velho. Tá, só que como tu falou, o aspecto de insegurança, ele funciona assim, ó. Não é que o carro seja menos seguro do que um carro mais bruto, mais antigo no caso. Como é que funciona? Como a lata de hoje em dia, que tu falou que parece uma latinha de refri, ela é mais mole para poder absorver mais o impacto na lataria e distribuir menos para os ocupantes do carro. Por exemplo, vamos pegar, não vamos falar marca, mas vamos pegar um carro de 79 e 80. A lataria dele é muito grossa, para-choques rígidos, grossos. E metal pesado. Metal pesado, exatamente. O carro ele é mais pesado em si porque ele tem uma lataria mais grossa. O consumo maior de combustível. Carro muito pesado, como eu falei, consumo demais. E tem, tipo, dá pra te ver que tem até uma certa quantia de pessoa que acha, bah, mano, mas é exatamente por isso que tem que ter um carro antigo, um carro durão. Imagina, tu pega esse carro de lataria pesada aí, antiga, tu diz, bah, vou te dar um batidão naquele molho, ele não vai nem arranhar a pintura. Cara, tem gente que pensa assim, velho, eu era um desses, eu pensava isso, tipo, pá, mano, tu tem um carrão antigo aí, lataria pesada, pensar, mano, isso aí eu tô dentro de um tanque de guerra, velho. Normal esses pensamentos. Só que as pessoas não param pra pensar que, como ele é mais rígido, a lataria dele é mais rígida, é mais forte, ela é mais grossa e mais, como é que eu vou te dizer, a lataria dele é mais dura. Vamos supor, tu dá uma batida, ele não vai absorver tanto impacto na lataria e vai distribuir muito nos ocupantes do carro. Um carro de hoje em dia, que ele é uma lata bem frágil, o que acontece? Com a batida, ele, não importa o ponto da batida nele, ele vai absorver na lataria, distribuir pelo carro e entregar um sacalão, um baque menor para os ocupantes. Por isso que entra o papel também dos airbags. Antigamente não existia airbags. Hoje em dia existem airbags automotivos. Que serve para quê? Qualquer batidinha que tu der acima de 50 km por hora e o ocupante que tiver com o cinto plugado, o airbag vai disparar. Em questões de segundos, junto com a batida, ele infla e desinfla. Tanto para não te matar asfixiado e para te não bater com a cara na direção. Direto na direção. Por isso também o capotamento tem os famosos airbag cortina, que é para te não ser arremessado para fora do carro. Se tu tiver com cinto, a chance de ser arremessado para fora do carro é bem menor, mas ainda tem essa chance. Por isso que muitos carros modernos hoje em dia têm airbag de cortina, que no capotamento, na batida, ele tampa as janelas com balões de ar, que no caso os airbags, e tu não tem perigo de voar do carro. Não tem chance de acontecer que nem naquele vídeo lá do Uber, até virou meme, dizendo que o Uber começou a largar o pessoal direto dentro de casa e tá passando aí no cantinho pra vocês verem, né? Exatamente, isso aí. Exatamente, deve ser isso pra que isso não aconteça. Agora a questão, por exemplo... E um ponto muito importante, vamos relembrar pro pessoal, sempre quando sair de carro, usar o cinto de segurança. Cinto de segurança. Sempre. Não interessa é pra ir da tua casa até a esquina. Tem que colocar o cinto de segurança. E o mais importante, se for dirigir, não beba. Exatamente, não beba e não use drogas. Agora, reforçando aquela questão, velho, dizem, bah, um problema que era clássico desde os anos 70, 80,
o cara dava uma batida forte em um certo ponto de algum lugar. Mano, a lataria se encolhia pra dentro, se envergava pra dentro do carro e amassava, capaz de cortar algum membro da pessoa, do passageiro, do motorista, machucar muito feio essa pessoa. Hoje em dia os carros de hoje não tem, né? Porque dizem que ele tem um sistema que impede esse tipo de acontecimento. Muitos carros modernos hoje em dia, pelo fato da lataria dele ser um pouco mais macia do que era de antigamente, na batida o motor ele meio que cai assim do cofre do carro e ele não vai atingir os ocupantes. Na batida a lataria se amassa mais, distribui mais no chassi do carro, do caminhão, da caminhonete e não vai agredir os passageiros. Pode ocorrer do motor entrar dentro da cabine, desculpa, pode ocorrer. Só que é poucos casos e é uma batida muito brusca, que quase ninguém vai andar numa velocidade assim para acontecer isso. Acontece, mas é que nem tu usar os métodos de prevenção. Basicamente tem aquela questão também, né? Mas beleza, tu disse que quando o cara bate, o carro bate, tem uma armação em volta do motor que acaba se rompendo por segurança e acaba derrubando o motor. Mas aí o cara economiza com batida ali do para-choque, ali da lataria, mas aí derruba o motor no chão, quebra tal peça, estraga tal peça, é aquele dinheirão para poder pagar a manutenção. Mas dizem que isso não é exatamente o que o motor cai, né, gente? Dizem que basicamente assim, tem um sistema de segurança chapa, o protetor de cárter ali que impede o motor de cair no chão. Ele fica, como vamos dizer assim, seguro num lugarzinho específico ali, no cantinho especial para aquele tipo de acontecimento ali no carro. Ele não chega a entrar em contato com o solo em si e também não acaba entrando em contato junto com o passageiro ou com o motorista, né? Deve ser por isso que os carros de hoje dizem que para te ter um carro antigo, tu não pode usar ele em autoestrada, tu não pode viajar com ele. Não, geralmente o pessoal que tem carro antigo hoje usa mais para exposição. Talvez seja por esse fator que deva ter sido aprovado pelo Detran na questão de probabilizar uma maior segurança para o passageiro, tanto para o passageiro como para os demais. Bom, agora vamos fazer uma breve comparação na questão do consumo, né, mano? Por exemplo, assim, vamos pegar dois modelos de carro assim, da mesma distribuidora, da Chevrolet. Vamos comparar aqui um Chevrolet Opala 1978 contra um Camaro 2019. Cara, o Opala, velho. O Opala, ele é um quê? Ele é um carro considerado na época como de luxo, mais preferido pelos executivos, pessoal que tinha família grande, porque era um carro espaçoso, era forte, tinha duas versões, de V4 e V6. Mas vamos pegar aqui o modelo do V6, um modelo de 124 cavalos, mais ou menos, fazia em torno de 3 a 7 km, porque por ser um carro antigo, pesado, com muita potência, ele não proporcionava uma grande economia no combustível. O pessoal que comprava um Opala já tinha essa consciência. Bom, já agora temos outro exemplo do modelo de 2019, um Chevrolet Camaro. Ele tem um motor V8, o consumo dele é de 6.4 a 9.6, mais arredondado de 7 a 10. Motor V8 de 461 cavalos. Quando tu tá andando com esse carro na cidade, ele desliga 4 cilindros e anda só com 4, que isso daí ajuda a reduzir o consumo dele. Já se agora se tu quiser um carro mais agressivo, mais potente, mais forte, tu anda acima de 60 km por hora, no que isso daí ajuda. Ele continua sendo um carro agressivo, de 461 cavalos, só que foi desligado metade do motor dele e ele vai ter metade dessa potência. Mas aí o carro vai ficar fraco. Não, o carro não vai ficar fraco. Até porque não é o teu objetivo. Se tu tá andando numa velocidade inferior a 50, o que tu não quer ser rápido. Exatamente. É por isso que ele tem essa função de a hibernação de metade do motor. Exatamente. Exatamente para te andar devagar com o carro para ter um menor consumo. Exatamente. Daí tu vai ter um consumo bem menor do que é o consumo dele. E também tu não vai perder
aquilo torque, tu não vai perder a potência dele, tu vai continuar com a mesma potência. O que muita gente não entende é que a potência do carro vai continuar igual, o torque do carro vai continuar igual. Porque só desligou metade do motor dele, mas quando tu precisar que tu acelerar ele, é só tu simplesmente pisar no pedal do acelerador que ele vai ligar os outros 4 cilindros e ele vai andar com 8 cilindros. Vai ter um consumo bem grande, só que como ele estava falando antes do Opala dele, que fazia qual consumo mesmo? De 2 a 4 a versão de 6 canecos e de 6 a 10 mais ou menos, 6 a 8 a versão de 4 cilindros. Sendo que é um carro 78, né? 78. Ele tem uma lataria bem pesada. Uma lataria bem pesada, ele tem pneus grossos, não muito diferente do Camaro. Não é muito grosso os pneus deles, né? Só os traseiros que são um pouquinho maiores, né? O Camaro é calçado a traseira com pneus maiores para ter mais estabilidade e na frente com pneus um pouquinho mais finos. Não muda muita coisa, só vai ter uma estabilidade maior e tu vai ter um consumo pouca coisa maior. Basicamente, o pneu, a diferença entre o pneu traseiro e o dianteiro não é tamanha a diferença, porque a única diferença que tem do pneu traseiro ser um pouco maior é para ter uma maior aderência, por conta do Camaro ter uma tração traseira, assim como o Opala. Ambos eles têm a tala do pneu traseiro, costuma ser originalmente de fábrica um pouco maior do que a da frente, que é feita exatamente para isso, que é feita para ter uma melhor aderência, um melhor controle de tração, coisas do tipo. Bom, uma outra coisa que a gente percebe nos carros de hoje, não todos, mas alguns que tem esse aspecto mais esportivo, para que exatamente serve o spoiler traseiro e o scoop no capô? Exatamente como tu falou, é para carros mais esportivos. Tem como o Camaro, Mustang, Porsche, esses carros assim de alta potência. Um carro desse daí, como ele tem muita potência, ele esquenta. E ao mesmo tempo que ele esquenta, ele precisa ser resfriado. Por isso que ele tem o scope, para que serve no caso o spoiler, o aerofólio traseiro. Quando tu atinge uma velocidade de 50 km, 60, 100 mais ou menos, não sei exatamente qual velocidade que ele vai ser ativado. Vamos supor a Porsche Panamera. A Porsche Panamera ele só levanta acima de 60 a 80 km por hora. Que é para quê? Para te ter uma estabilidade dele maior. Quando está andando na rodovia a 80, 100, 120 km por hora com ela, esse spoiler ele já vai estar levantado e o vento vai entrar pela frente do carro assim, resfriando também o motor, vai passar pela lataria dele assim por cima, normal assim, vai aderir assim no spoiler, vai passar por baixo dele e vai colar mais o carro no chão, que é para te não ficar bandoleiro. Exatamente, para te não perder a estabilidade do carro, para te não ficar com o carro muito bandoleiro. Não ter chance de perder a aderência do carro à tração e acabar derrapando na pista, botando em risco a vida de outra segurança, a vida de outras pessoas que estão compartilhando a mesma faixa que tu. Então, basicamente, o spoiler ele serve sim como uma maneira de segurança, não só para deixar um carro com porte visual mais atlético, também serve muito para uma boa segurança. Bom, seria basicamente isso a questão do nosso trabalho, né? Não queremos nos aprofundar muito, até porque não é muito necessário. A gente não é nenhum tipo de especialista sobre tal área, só queremos passar uma breve ideia, ter uma mínima noção sobre essa questão da diferença dos carros mais antigos para os carros mais novos. Bom, espero que todo mundo tenha entendido aí e é isso aí, né? Esse aqui é o nosso prevenção, mano. É 80 kg de... Não é 80 kg de... Esse é o nosso make-off. Oi, meu nome é Dora. E meu nome é... Shmuel. Tipo, olha ele a ficha. Olhou porque é bicho. Você vai pro YouTube.
Tava lá em casa tocando um violão, chegou o mendigo do Diogo pedindo um pouco de pão. Vem mijar perto de casa, vai ticar com a cachorrada.